Eu vou falar aqui da resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução número 2 de 5 de agosto de 2021. Ela institui diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de medidas de retorno à presencialidade das atividades de ensino e também para a regularização do calendário escolar. Lembrando que sempre que a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, nós estamos nos referindo a uma normativa que tem caráter vinculativo a todos os sistemas de ensino do nosso país. Então, sempre que o Conselho Nacional de Educação emite uma resolução, nós temos que olhar para essa resolução enquanto sistema municipal de ensino com atenção. Por quê? Porque ela é uma normativa, ela tem caráter normativo. O Conselho Nacional de Educação é um órgão ali de assessoramento do Ministério da Educação e ele tem justamente a função de trazer diretrizes para todos os sistemas de ensino do nosso país, ou seja, para os sistemas de ensino dos estados e também dos municípios. Diferentemente dos pareceres, quando são emitidos pareceres pelo Conselho Nacional de Educação, normalmente os pareceres eles trazem diretrizes, trazem orientações gerais, indicações, estudos sobre determinado tema, e aí no qual vem o colegiado do Conselho Nacional de Educação e apresenta a sua opinião. Então ele tem caráter mais opinativo. Agora, quando é expedida uma resolução, como essa resolução aqui do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, ela merece a atenção dos gestores educacionais, dos sistemas de ensino do nosso país, porque elas têm caráter normativo, tá? Então elas podem sim ser cobradas. Então, só para fazer esse parênteses aqui com vocês. Então, começando pelos temas que eu separei aqui para vocês, o primeiro tópico que eu quero abordar é a questão da necessidade do retorno presencial. Finalmente, agora, por meio dessa resolução, o Conselho Nacional de Educação se posicionou sobre a necessidade do retorno presencial das atividades educacionais. Ele diz assim, que a ação educacional, o retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem é uma ação educacional prioritária, urgente e, portanto, imediata, de acordo ali com os pareceres já emitidos pelo Conselho Nacional de Educação. Então vejam que desde o início da pandemia é a primeira vez que o Conselho Nacional de Educação formalmente se posiciona acerca da necessidade do retorno das atividades presenciais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os sistemas de ensino, tanto dos estados como dos municípios, devem de fato agora se organizar para que haja esse retorno das atividades presenciais, ainda que seja de uma forma escalonada e gradativa. Então, não estão obrigados a retornar com o ensino presencial 100%, muito embora alguns estados do nosso país, o governo dos estados, que tem competência aí para regulamentar as questões sanitárias, já tenham liberado o retorno de 100% das atividades escolares. O exemplo, por exemplo, no caso aqui do estado de São Paulo, nós já temos autorização do governo estadual para o retorno de 100% das atividades presenciais, desde que respeitado o distanciamento de 1 metro ali por aluno nos espaços escolares, tá? Então a direção das escolas podem organizar os horários e tal, de maneira que haja esse distanciamento de 1 metro entre os alunos e profissionais que trabalham naquela escola, mas se aquela escola tiver capacidade física, tiver um espaço amplo e conseguir comportar 100% dos alunos naquela unidade, mantendo o distanciamento e observados os demais protocolos sanitários, isso é possível, tá? Então, desde que haja liberação dos governos dos estados, é possível sim o retorno, inclusive, de 100%, tá? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque isso também não é obrigatório. Embora o Conselho Nacional de Educação esteja se posicionando sobre essa urgência do retorno, sobre essa necessidade do retorno presencial, em todos os níveis, etapas, anos, séries e modalidades da educação nacional, é o que diz aí o artigo 1º da resolução,
ela ainda traz a questão da autonomia dos sistemas de ensino. Então, Sarita, o meu município ainda não está preparado, nós ainda temos problemas sanitários, nós ainda temos problemas com leitos de UTI, com vários casos de Covid no município. Meu município é obrigado a retornar com as atividades presenciais, mesmo diante dessa resolução do Conselho Nacional de Educação? Não é obrigado, tá? Contudo, essa decisão pela manutenção do ensino exclusivamente remoto, 100% remoto, eu não vou voltar com nenhuma atividade até o final do ano. Já decidi, a situação aqui no meu município é uma situação delicada, precária na área da saúde, nós não podemos. Isso é possível? É possível, mas desde que haja uma justificativa da autoridade sanitária local, tá? E isso está expresso lá no artigo 11 da resolução número 2 de 2021, tá? Ela diz o seguinte: as atividades pedagógicas não presenciais poderão ainda ser utilizadas de forma integral ou parcial nos casos de suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais ou condições sanitárias de contágio que tragam riscos à segurança da comunidade escolar quando da efetividade das atividades letivas presenciais. Então vejam que o dispositivo fala da questão da determinação das autoridades locais ou condições sanitárias locais de contágio que tragam riscos à segurança da comunidade escolar. Então, se o meu município ainda não está preparado, as condições sanitárias ainda não são favoráveis, o comitê lá intermunicipal do Covid-19, as autoridades sanitárias locais decidiram que ainda não é o caso, ainda existe risco, eu, enquanto gestor educacional, enquanto dirigente de ensino, enquanto prefeito, autoridade aí que decide pela educação municipal, eu posso decidir ainda manter o retorno exclusivamente remoto, não presencial. Contudo, essa é a exceção a partir de agora. A regra é que, sim, os sistemas de ensino se mobilizem para implementar o retorno presencial e fazer a readequação, a regularização do calendário escolar. Então, os municípios ainda têm essa autonomia, mesmo diante das diretrizes aí, das normativas do Conselho Nacional de Educação, porque ela respeita, lá no próprio artigo 1º da resolução, ela fala, né, que é uma medida emergencial, prioritária o retorno presencial, mas devendo observar os aspectos. Ela traz vários itens ali, que é a questão da observância dos protocolos sanitários, enfim, mas também em consonância com o princípio constitucional do Pacto Federativo e com as diretrizes estaduais, distrital, municipais estabelecidas para o enfrentamento da pandemia, tá? Tudo bem? Então, e também lá no artigo 2º da resolução também está expresso: a volta às aulas presenciais deve ser imediata nos diferentes níveis, etapas, anos, séries e modalidades após decisão das autoridades competentes. Então vejam que, embora haja esse posicionamento para o retorno, as autoridades locais, mediante aí uma avaliação, um parecer, podem decidir ainda por não autorizar o retorno presencial, mas essa é uma medida excepcional, como eu disse. Em relação à regularização do calendário escolar, o parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: tomadas as medidas de segurança determinadas e regulamentadas pelas autoridades locais, os sistemas de ensino, as secretarias de educação e as suas instituições escolares, conforme as circunstâncias, definirão o calendário de retorno. Então, Sarita, como que eu defino o meu calendário de retorno? Define de acordo com as necessidades aí e as possibilidades do seu sistema de ensino. O que isso quer dizer, tá? Quando a gente fala que o sistema de ensino ele tem essa liberdade, essa autonomia para reorganizar o seu calendário de retorno, nós estamos dizendo que sim, há uma certa liberdade, há liberdade para estabelecimento das datas,
para a definição de quais são os níveis e modalidades de ensino que retornarão, tá? Mas isso não quer dizer também que não precisa ser ofertado o serviço educacional. O serviço educacional ele precisa continuar a ser ofertado, seja aí nesse modelo híbrido, um pouco de atividades presenciais, um pouco de atividades não presenciais, ou ainda que seja o ensino exclusivamente remoto, tá? Naquelas exceções que eu acabei de falar para vocês, mas de alguma forma os alunos têm direito à prestação de serviço educacional. Então, esse serviço precisa continuar a ser prestado, mesmo diante das flexibilizações que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, qual é a liberdade de organização, de reorganização, de regularização do calendário escolar? É definir as datas de retorno presencial, como se dará esse retorno. Por exemplo, hoje nós temos municípios, sistemas de ensino, que estão trabalhando com 30% de alunos presenciais, ou seja, distribuíram ali as turmas em 3 grupos, tá? Então fazem aí o revezamento dos grupos das turmas de alunos, 30% de alunos cada dia da semana, enfim, tem ali um planejamento escalonado para que esses alunos façam as atividades na escola alguns dias da semana e o restante em casa. Outros municípios, outros sistemas de ensino já estão com 50% da sua capacidade ali em atividades presenciais, ou seja, já são apenas 2 grupos, 50%, um presencial e o outro grupo em casa fazendo atividades remotas. E também nós temos sistemas de ensino que já retornaram 100% presencial, porque aí tem escolas amplas, salas de aulas amplas, que comportam ali todos os alunos seguindo o distanciamento de 1 metro, seguindo os demais protocolos de segurança sanitária. Então, quando a gente fala dessa regularização do calendário, é nesse sentido. O município, o sistema de ensino, ele pode definir as datas de retorno. Então, para quem ainda não retornou com nem 30%, nem parcialmente aí as atividades presenciais, pode estabelecer essa data, pode estabelecer datas diferentes. Então, Sarita, eu quero voltar só com o ensino fundamental por enquanto e vou deixar a educação infantil ainda no ensino exclusivamente remoto, principalmente os bebês. A gente vê muito isso, a maioria dos municípios que já retornaram, eles estão praticamente com o ensino fundamental no atendimento presencial e a pré-escola. A creche, a gente vê que os sistemas de ensino ainda, nem todos esses que já voltaram parcialmente com as atividades presenciais, nem todos ainda abriram essa possibilidade para as crianças de creche, de 0 a 3 anos, porque são crianças muito pequenas, têm um contato muito íntimo ali com os profissionais da educação. Então, aquelas regras de distanciamento ficam prejudicadas. Então, o município tem essa autonomia para regulamentar, tá? Essas datas de retorno e quais são os níveis, etapas e modalidades de ensino que retornarão e como será esse escalonamento, tá? Se haverá um escalonamento nos horários de entrada, de saída, se vamos dividir em grupos de três, uma sala de aula em grupos de 3 alunos, atendendo ali só 30%, ou não, já temos a capacidade de atender 50%, ou até mesmo 100%. Então, o município aí cabe essa autonomia para regularizar o seu calendário escolar. Mas o que é importante, principalmente para os gestores educacionais que nos ouvem, que nos assistem, que estão sempre participando aqui, tá? Das nossas disposições, aqui dos nossos eventos, que é muito importante que o Sistema Municipal de Ensino baixe a sua normativa, regulamente quais são as suas regras. O que nós vemos enquanto consultores aí na área de educação é que muitos sistemas de ensino, eles vêm tomando decisões, vêm ali praticando ações para a manutenção do serviço educacional, mas sem regulamentar essas regras, sem formalizar esse procedimento que vem sendo adotado. Isso é muito ruim para o sistema de ensino, para a gestão educacional, para as famílias e para os profissionais da educação. Por quê? O sistema de ensino municipal, ele tem que baixar as suas normas complementares e trazer clareza
sobre as regras ali de prestação do serviço educacional no âmbito do seu sistema. Então, do mesmo jeito que nós temos o Conselho Nacional fixando diretrizes, normas e regras para o retorno das atividades ou em relação a determinadas flexibilizações ali do calendário escolar, no âmbito dos estados, nós temos os conselhos estaduais de educação, nós temos as normativas das secretarias estaduais de educação fixando regras. Os municípios, os sistemas municipais de ensino também precisam fixar as suas regras, trazer clareza para os procedimentos. Por quê? Porque o dever aí de prestação de serviço educacional, ele persiste, ele continua, os gestores educacionais, os municípios continuam recebendo recursos financeiros vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e, portanto, precisam prestar contas desse atendimento. Então, uma hora, esse serviço educacional, seja ele remoto, por meio de atividades não presenciais ou presencial, ele tem um custo, tá? E o gestor educacional, ele precisa estar preparado para demonstrar isso tudo, tanto aí em relação aos recursos públicos que são vinculados à educação e que devem ter a sua prestação de contas, como também perante aos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, que podem vir aí apresentar questionamentos para os sistemas de ensino. Olha, gestor educacional, olha, prefeito, como que você prestou o serviço educacional nesse período? Como foi o calendário escolar de 2021? Você aplicou realmente os recursos para continuar fornecendo o serviço educacional? Então, sempre que a gente fala que os sistemas de ensino eles têm essa autonomia que vem sendo dada e reafirmada pelo Conselho Nacional de Educação, nós não queremos dizer que os sistemas podem atuar aí livremente sem nenhuma normativa. Então, tem liberdade sim de organização da prestação do serviço educacional, mas essa organização ela precisa estar documentada. Tanto é que todas as diretrizes do Conselho Nacional, os pareceres, enfim, que foram expedidos durante a pandemia, todos reafirmam a necessidade de que todas as atividades escolares sejam devidamente registradas, ou seja, possam ser comprovadas. De alguma forma, é necessário a comprovação dessas atividades, o registro dessas atividades. Tudo bem? A resolução número 2 de 2021, ela também fala da questão do contínuo curricular, tá? Lá no seu artigo, deixa eu ver aqui, no artigo 5º, tá? Ela fala da possibilidade do contínuo curricular de 2 anos, 2 séries escolares. Então, os municípios que desde o ano passado, 2020, organizaram essa questão do contínuo curricular de 2020 e 2021, também podem fazer esse reordenamento para 2022. O parágrafo único do artigo 5º da resolução fala sobre esse reordenamento curricular, referente à complementação do ano letivo de 2020 no ano letivo seguinte, ou seja, 2021, podendo ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021 e, eventualmente, do ano letivo de 2022. Então, vejam que nessa resolução do Conselho Nacional de Educação, considerando que em 2021 nós não conseguimos integralizar todos os conteúdos, no ano passado a gente tinha essa previsão, 2021 nós vamos conseguir reorganizar, integralizar as atividades. E não foi isso que aconteceu, nós tivemos no início desse ano uma nova onda da pandemia. Então todo aquele planejamento também que foi feito no início do ano letivo de 2021, em muitos sistemas, em muitas redes, não pôde ser implementado 100%. Daí que há essa possibilidade de integralização do número de dias letivos e de horas aulas letivas para 2022. Mas, Sarita, isso é obrigatório? O meu município ele se organizou, a gente conseguiu estabelecer um calendário para 2021, nós já iniciamos o ano de 2021 com um pouco de atividades presenciais, nós começamos o ano letivo de 2021 já certinho, com toda a programação. Eu preciso regulamentar essa questão do contínuo curricular, aumentar os dias letivos de 2022,
Aumentar as horas letivas? Não é obrigatório, tá? Essa é uma medida opcional, é uma alternativa apresentada aqui pelo Conselho Nacional de Educação com base num artigo da LDB, que é o artigo 23, que já nos trazia essa previsão, essa possibilidade e essa autonomia dos sistemas de ensino organizarem ali a prestação do serviço educacional, mas a gente pouco se atentava para esse dispositivo. Só agora, diante de um estado de pandemia, de uma situação excepcional, que nós buscamos ali na legislação a aplicação efetiva desse dispositivo. Então, os municípios que quiserem estabelecer esse contínuo curricular, pode fazer, tá? Também oriento, também sugiro que faça isso mediante uma normativa local, uma regulamentação local, que pode ser aí a mesma normativa que eu disse para vocês aqui, tratando da regularização do calendário escolar de 2021, pode ser uma resolução da Secretaria de Educação, pode ser um decreto do prefeito, ou também pode ser uma deliberação, uma normativa ali expedida pelo Conselho Municipal de Educação. Nós não podemos esquecer que o Conselho Municipal de Educação é o órgão consultivo, normativo e deliberativo do Sistema Municipal de Ensino. Então, do mesmo jeito que a gente tem o Conselho Nacional de Educação trazendo diretrizes e normativas no âmbito nacional, do mesmo jeito que nós temos os conselhos dos estados, conselhos estaduais de educação, trazendo normativas ali para as escolas estaduais e para os municípios que não têm sistema próprio de ensino, nós temos também a autonomia e do Conselho Municipal de Educação, que é esse órgão normativo do sistema municipal. Então, nós não podemos nos esquecer que os municípios, lá, de acordo com o artigo 11 da LDB, inciso 3º, tem autonomia, tem liberdade para baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, tá? E isso é feito, inclusive, especialmente por meio do Conselho Municipal de Educação, mas pode ser também feito por meio aí, por exemplo, de uma resolução da Secretaria de Educação Municipal, tá? Então, os municípios que quiserem fazer isso, quiserem estabelecer esse contínuo, podem fazer, inclusive considerando o ano letivo de 2022. Os municípios que não quiserem, que não precisarem, não tem problema, não é uma medida obrigatória, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho da questão da flexibilização do ano letivo de 2021. No começo da minha fala, eu disse que houve aprovação de um projeto de lei agora no Congresso Nacional, agora nesse mês de setembro, reafirmando a flexibilização do ano letivo de 2021. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi aprovado um projeto de lei, é o projeto de lei 486 de 2021, alterando a Lei Federal 14.040 de 2020, que é aquela lei que foi publicada o ano passado, que trouxe a flexibilização dos 200 dias letivos, desobrigou os 200 dias letivos e desobrigou o cumprimento das 800 horas de efetivo trabalho escolar na educação infantil, mantendo ali somente a obrigação dos 800 dias letivos para o ensino fundamental e para o ensino médio, tá? Mas, quando chegou o final do ano letivo de 2020, nós ficamos em dúvidas se essa Lei 14.040 teria validade para 2021, já que ela vinculava todas aquelas suas exceções, todas aquelas regras de flexibilização do ano letivo, ali das regras da LDB, ela vinculava ao estado de calamidade pública do Decreto Federal número 6 de 2020. Tá, que estabelecia o estado de calamidade pública no nosso país até 31 de dezembro de 2020. Então, era uma lei que ela foi feita especificamente para aquele ano de 2020, para aquele estado de calamidade pública que iria até 31 de dezembro de 2020. Então, para 2021, nós iniciamos o ano letivo de 2021 unicamente com a última diretriz, que foi a última normativa expedida pelo Conselho Nacional de Educação, que foi a resolução número 2 de dezembro de 2020, tá?
que também ela apenas consolidava todas aquelas ações que os sistemas de ensino tinham feito em 2020, a possibilidade de atividades não presenciais na educação infantil, desobrigou os 200 dias letivos, desobrigou as 800 horas na educação infantil. Mas nós não tínhamos clareza se essas regras valeriam para 2021, tá? E agora, tanto na resolução número 2 de 2021, que é essa resolução que nós estamos vendo aqui hoje, tá? Que é de agosto, há essa possibilidade também de flexibilização dos 200 dias letivos, como também nesse projeto de lei que eu disse para vocês, que foi aprovado agora dia 16, salvo engano, dia 16 de setembro, pelo Congresso Nacional, que alterou ali a Lei 14.040, dizendo que as normas previstas nesta lei não se vincularão à vigência do decreto legislativo referido no CAPT, que é esse decreto número 6 de 2020 do Estado de Calamidade Pública no Brasil, e vigorarão até o encerramento do ano letivo de 2021. Então agora, acredito que dentro de alguns dias esse projeto de lei ele foi aprovado no Congresso Nacional no último dia 16, mas ele está para a sanção do presidente da República, então ele precisa dessa sanção do presidente para ser publicada e ter validade como lei, tá? Mas acredito que isso irá acontecer aí nos próximos dias. Então, tanto essa lei federal que altera a Lei 14.040, quanto as normativas aqui da resolução número 2 de 2021, de agosto de 2021, reafirmam a possibilidade, a legalidade dos municípios não cumprirem os 200 dias letivos em 2021. Para a educação infantil, também está desobrigado o cumprimento das 800 horas de efetivo trabalho escolar, persistindo apenas esse dever em relação ao ensino fundamental e ao ensino médio. Então somente agora nós temos clareza que isso é possível para 2021. Qual é a orientação aqui? Os municípios que já tinham organizado seu calendário escolar com 200 dias letivos, que estão conseguindo enviar as atividades não presenciais para os alunos, estão conseguindo já ofertar atividades presenciais, estão conseguindo eventualmente repor aí alguma falta de conteúdo para os seus alunos e já tem o seu calendário escolar homologado com 200 dias letivos e com um mínimo de 800 horas, ótimo, podem e devem manter isso, tá? Os municípios que já se organizaram e estão conseguindo cumprir isso, ótimo, excelente. Essa é a regra da nossa legislação educacional, tá? Lembrando que a Lei 14.040, ela não é uma lei que altera a LDB, ou seja, ela não é uma lei cujos dispositivos ficarão aí, perdurarão por enquanto não houver alteração, não. Ela é uma lei específica, ela é uma lei que foi feita exclusivamente para aquele ano de calamidade pública, que era 2020, e agora que ela teve uma alteração estendendo as suas disposições, as suas regras de flexibilização para 2021, mas ela é específica para esse período. Então, a partir de 2022, nós voltamos com as regras normais vigentes na LDB. A LDB não foi alterada, tá? Nós temos aí então somente essas regras de exceção. Então, os municípios que vão conseguir cumprir esse calendário, ótimo, excelente. Os municípios, os sistemas de ensino que estão vendo que não vão conseguir cumprir esses mínimos, podem então editar atos normativos para alterar o seu calendário. Então, Sarita, eu não vou conseguir cumprir os 200 dias letivos que foi homologado no meu calendário escolar de 2021. Então, eu vou fazer ali a alteração. Vou fazer a alteração do calendário e vou pedir a homologação, dessa alteração do calendário. Ou eu, enquanto sistema de ensino, por meio da Secretaria de Educação, que tem autonomia ali para homologar o seu calendário, faço o ato e homologo, ou peço ali autorização para o sistema estadual de ensino, enfim, se eu não tiver aí essa liberdade, essa autonomia de homologar o meu calendário. O que é importante vocês saberem que há essa possibilidade agora
de maneira clara na nossa legislação, tanto aqui na resolução número 2 de 2021, como também por meio dessa nova lei que certamente aqui daqui uns dias será sancionada pelo nosso presidente da República e passará então a ter validade essa flexibilização para a educação infantil. Então, reforçando aqui com vocês, educação infantil não precisa cumprir 200 dias letivos, não precisa cumprir as 800 horas de efetivo trabalho escolar. Para ensino fundamental e ensino médio, não precisa cumprir os 200 dias letivos, mas tem que cumprir o mínimo de 800 horas de efetivo trabalho escolar, seja por meio de atividades não presenciais ou no modelo híbrido misto aí de atividades presenciais e atividades não presenciais, desde que devidamente registradas, tá? E lembrar de fazer as alterações no calendário que já está homologado lá desde o começo do ano, se for necessário. Tudo bem, pessoal? Obrigada, o pessoal que tá falando que tá gostando da aula, muito obrigada, tá? Vamos lá. A questão da presença dos alunos, tá? Presença obrigatória dos alunos. A gente sabe que os municípios, os sistemas de ensino que já retornaram com as atividades presenciais têm ainda resistências em relação às famílias. Nem todas as famílias concordam com o retorno presencial. Então, sempre surge essa dúvida, mas se as famílias têm ainda a opção do retorno do ensino exclusivamente remoto, mesmo o sistema de ensino decidindo pelo retorno presencial, a Lei 14.040 de 2020 não fala nada sobre isso. A resolução, que é essa que a gente está estudando aqui hoje, a resolução número 2 de 2021, também não fala dessa opção das famílias. Contudo, há aquela resolução de 2020, do final de 2020, que foi editada justamente para regulamentar a Lei 14.040 e ratificar ali todas as ações que foram adotadas no ano letivo de 2020, que está vigente ainda, essa resolução ainda está vigente, ela não foi revogada. Ela diz sim que isso é possível, tá? É possível que as famílias tenham a opção pela manutenção do ensino exclusivamente remoto. Contudo, os sistemas de ensino que têm sistema próprio, que estão organizados, eles têm autonomia para dispor e não autorizar essa opção para as famílias, tá? Então, não, meu município, nós vamos retornar com as atividades presenciais e elas serão obrigatórias. Eu posso fazer isso? Meu sistema de ensino pode obrigar esse retorno? Nós entendemos que sim, tá? Se o sistema de ensino entender que isso é possível e que isso é legal e normatizar isso, eu entendo que é possível. Agora, se o município, o sistema de ensino quiser manter a opção para as famílias, também não tem problema, porque a gente tem ainda em vigência essas diretrizes do Conselho Nacional de Educação lá expedidas nessa resolução de 2020, que ainda está vigente, tá? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, no âmbito do sistema estadual, o Conselho Estadual de Educação, desde o começo do ano, tinha expedido uma resolução que haveria o retorno presencial das aulas ali em algumas fases do Plano São Paulo, se eu não me engano, nas fases amarela e vermelha. E que haveria, no mínimo, 1/3 das atividades deveriam ser presenciais e que essas atividades seriam obrigatórias nas fases amarela e verde. Elas só não seriam obrigatórias nas fases vermelha e laranja, tá? Só que essa é uma regra, uma normativa válida para as escolas estaduais, aqui no caso do estado de São Paulo, que é uma normativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, e para os municípios que não têm sistema próprio de ensino, tá? Então, os sistemas de ensino que não estão organizados formalmente, com autonomia, têm que seguir ali as regras expedidas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, vejam que para o Sistema Estadual de Educação de São Paulo, como agora nós não estamos mais nesses sistemas de fase, já foi liberado o retorno presencial, esse retorno ele é obrigatório, né? Dentro ali das regras
estabelecidas pelo Conselho Estadual e pela Secretaria de Educação Estadual. Então vejam que há essa legalidade desde que ela seja regulamentada. Mas se os sistemas não quiserem ainda obrigar esse retorno, quiserem manter aí a possibilidade de opção pelas famílias, tudo bem, é possível, ainda é legal, tá? Em relação à educação especial, pessoal, nós sempre recebemos muitas dúvidas em relação à educação especial. A educação especial, desde os pareceres que foram emitidos no ano passado pelo Conselho Nacional de Educação, há a orientação para que sejam ofertadas as mesmas regras, os mesmos direitos que forem ofertados para os alunos da modalidade regular, tá? Então, se o sistema de ensino decidir que é a hora do retorno, que esse retorno será gradativo ou ele será 100%, enfim, a partir da decisão que for tomada pelo Sistema Municipal de Ensino para os alunos em geral, os alunos ali matriculados no ensino regular, aos alunos da educação especial devem ser ofertados os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. A resolução número 2 de 2021, a partir ali do artigo 10, ela fala dessa mesma forma, ela reafirma essa condição, mas também ela deixa claro que esse deve ser um diálogo ali estabelecido entre a família e a escola, tá? Então, o que isso quer dizer? O município decidiu pelo retorno presencial. Esse retorno presencial será conversado com as famílias e as famílias, em comum acordo com a escola, com a equipe escolar, que entenderem que é sim o momento do retorno dos alunos de educação especial, ok, podem retornar desde que obedecidos ali os protocolos sanitários, com segurança para todos os envolvidos, alunos e equipe escolar, podem retornar. Um ou outro aluno não é o caso de retorno, porque talvez não consiga utilizar as máscaras, os equipamentos de proteção individual, não consiga seguir os protocolos sanitários, ou, além da deficiência, esse aluno de educação especial tem alguma comorbidade que não indique ali o retorno presencial, pode então continuar com o ensino exclusivamente remoto. Em relação à educação especial, então, só para fechar aqui o assunto, é isso. Todas as oportunidades que foram ofertadas aos alunos matriculados no ensino regular devem ser ofertadas aos alunos da educação especial, mas cada caso é um caso, isso deve ser avaliado em conjunto com a equipe escolar, se o aluno consegue desenvolver aquelas atividades presenciais, seguindo ali os protocolos sanitários, se ele não tem, além da deficiência, nenhuma comorbidade que não justifique ali o seu retorno presencial. Então, é possível sim, é possível o retorno, tá? Eu acho que isso é importante deixar claro. Não é porque ele é um aluno de educação especial que ele tem que ficar no ensino exclusivamente remoto. Não, é possível sim que haja o retorno desse aluno também, que seja oportunizado a ele todas os meios, enfim, os recursos, e para os alunos que a família e a escola decidirem que ainda não é o caso, devem ser mantidos então ali todos os atendimentos de maneira exclusivamente remota. O que importa é que esse aluno não tenha qualquer prejuízo ali na prestação do serviço educacional e nem ali nenhum prejuízo no apoio às suas necessidades individuais, tá? Vou aproveitar aqui então para ver as perguntas de vocês. Boa tarde. Anel, boa tarde. Se tem condições, mas muitos alunos não querem ir no presencial, que pode ser feito? Isso mesmo, né? Eu falei aqui no finalzinho da aula sobre essa questão da obrigatoriedade do retorno presencial, tá? Ainda nós entendemos que é possível dar a opção às famílias, contudo, se o sistema de ensino entender que é o caso de retorno e regulamentar que é obrigatório o retorno presencial, as famílias têm sim que cumprir essa determinação do sistema de ensino, tá? A exceção aqui são os alunos que têm comorbidades, que estão enquadrados em grupo de risco, que têm ali um atestado médico. Esses sim têm direito garantido ao ensino exclusivamente remoto.
Mas os alunos que não têm comorbidades, uma vez definindo o retorno presencial, o sistema de ensino ele tem que definir se ele irá dar opção para a família, tá? Do aluno, se vai mandar para presencial ou não, pode ainda dar essa opção ou não. O sistema de ensino pode determinar que esse retorno será obrigatório presencial. Não havendo essa regulamentação, por isso que é importante a regulamentação expressa, clara, normatizada pelo Sistema Municipal de Ensino. Se houver essa normatização e ela não for cumprida pelas famílias, cabe a comunicação ao Conselho Tutelar, aos órgãos de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes, para saber qual é a justificativa dessa família, se é uma justificativa plausível ou não, tá? Então cabe aí, por isso que é importante a regulamentação, a clareza pelo Sistema Municipal de Ensino. A questão, a Lidiane, falando um pouco da educação infantil creche, como fica esse retorno presencial? Como eu disse para vocês, Lidiane, os sistemas de ensino, eles têm autonomia, eles têm liberdade para dizer quais serão os níveis e as modalidades, etapas de ensino que retornarão ao presencial. O Conselho Nacional de Educação se posiciona pela urgência desse retorno, pela necessidade desse retorno, mas ela, ao mesmo tempo, dá autonomia para os municípios regulamentarem como será esse retorno, como será esse calendário de retorno, tá? Então, desde que seja uma medida devidamente justificada pelo Sistema Municipal de Ensino, com base ali nas decisões da autoridade sanitária local, é possível ainda não retornar com o ensino de creche, para as crianças pequenas, tá? Mas se o sistema de ensino já estiver com uma situação sanitária estabilizada, já tiver ali um comando autorizativo dos comitês sanitários, ou seja, e decidir pelo retorno presencial dos alunos de creche também, deve haver esse retorno, tá? Então, a decisão aí é uma decisão do Sistema Municipal de Ensino com base nas questões sanitárias. Havendo autorização, havendo liberação, não havendo nenhum risco para os alunos, os sistemas de ensino podem e devem já programar aí o retorno presencial desses alunos. Nós temos vários sistemas de ensino que nós trabalhamos que já retornaram, inclusive com os alunos de creche, tá? A Marlene também pergunta dos berçários, é a mesma resposta, Marlene, da educação infantil. A Patrícia fala dos 200 dias letivos, nós falamos aqui também, está desobrigado os 200 dias letivos para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, nós temos aqui, no artigo 4º, tá? Lá no artigo 4º da resolução número 2 de 2021, que fala dessa questão da flexibilização dos 200 dias letivos, artigo 4º. O inciso 1 fala da educação infantil, não precisa cumprir os 200 dias letivos e não precisa cumprir as 800 horas de efetivo trabalho escolar. E também o inciso 2 do artigo 4º, que fala que para o ensino fundamental e o ensino médio não precisa cumprir os 200 dias letivos, mas precisa sim cumprir o mínimo de 800 horas de efetivo trabalho escolar. E aqui nós podemos considerar, para integralizar essa carga horária mínima, tanto as atividades presenciais como as atividades não presenciais, desde que devidamente registradas. Tudo bem? A Marlene, a questão da prova do SAEB, lembrando que ainda é facultativo. Como atingir essa porcentagem de 80% nesse momento? Olha, Marlene, eu não estou aqui atualizada em relação a essas regras do SAEB. Eu não sei te falar como elas estão, tá? Eu posso ver para você, depois eu mando. Eu não sei dizer sobre esses percentuais de presença, enfim, quais foram as opções dadas aos sistemas de ensino, tá? Mas qualquer coisa me manda um direct aí que eu vejo para você. A Lidiane perguntando sobre o uso de máscaras, se é obrigatório para crianças menores de 2 anos. Sim, não, perdão, tá? Nós tivemos para as crianças de até 3 anos, para os alunos autistas e para as pessoas com deficiências intelectuais, ou seja, qualquer deficiência que a impeça do uso ali, que a dificulte o uso de máscara,
não é obrigatório, tá? Lá naquela lei, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, é aquela lei federal que foi aqui, ó, é a lei 13.979 de fevereiro do ano passado, que foi aquela legislação que regulamentou todas as medidas de enfrentamento da pandemia. Depois ela teve uma alteração, se eu não me engano, é no 3A. Deixa eu ver aqui para vocês. E ela fala expressamente, é o 3A, é o parágrafo 7º, tá? Opa! Caindo aqui, pessoal. Tá? Então, lá na Lei Federal 13.979 de 2020, que é aquela lei que regulamentou as medidas de enfrentamento da pandemia no nosso país, ela teve uma alteração posteriormente pela Lei 14.019, que acrescentou o parágrafo 7º e no artigo 3A, e diz o seguinte, ó, a obrigação prevista no caput deste artigo, que é o uso de máscara, tá? Será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscaras de proteção facial, conforme declaração médica. Então, se for um aluno de educação especial, ele precisa da declaração, tá? Porque nem todos os alunos com deficiência pode ser que tenham esse problema do uso da máscara, pode ser que alguns alunos consigam usar a máscara normalmente, mas se aquele aluno com autista ou com alguma dessas deficiências não consiga utilizar e tiver um atestado médico, ele não precisa usar a máscara, tá? E bem como, e aí vem a pergunta, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade, tá? Então as crianças de creche, pela nossa legislação, de acordo com a nossa legislação, não é obrigatório o uso de máscara. É a Lidiane que perguntou. Porque segundo a OMS, essas crianças de 2 não pode. Isso, hoje nós temos aí, o Luiz Henrique tá colocando aqui para vocês, tá? Muito obrigada, Luiz Henrique, a lei, tá? Então realmente isso foi transformado em lei, não é obrigatório mesmo. O Guigo Fonseca perguntando, boa tarde, falando dos alunos de creche, precisa voltar presencialmente? O comando é para que haja o retorno presencial imediato em todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, da educação escolar, ou seja, desde a creche, educação infantil, ensino fundamental. Contudo, há essa flexibilidade e essa autonomia para os sistemas municipais de ensino decidirem, desde que devidamente justificado, tá? Mas a ideia central, o comando geral aí do Conselho Nacional de Educação é para que haja o retorno, sim, ainda que de maneira escalonada. Os municípios, com base no artigo 11 aqui da resolução, tá? Vou ler de novo para vocês, que por questões sanitárias locais estejam aí com situação de risco para os alunos, podem ainda decidir pelo ensino exclusivamente remoto. Então, olha, a situação aqui no meu município não está 100%, ainda tem risco, ainda temos vários casos de Covid, ainda temos problemas com leitos de UTI, então eu vou retornar só com o ensino presencial para os alunos do ensino fundamental, por exemplo, porque são maiores, conseguem usar as máscaras, ok, conseguem seguir os protocolos, ok. Creche eu vou manter ainda, ok, desde que esteja devidamente fundamentado, tá? A exceção, essa é a exceção. Mas se o município, se o sistema de ensino determinar que deve haver o retorno, ele deve ser seguido aí pelos alunos, pelos profissionais da educação. A exceção está lá no artigo 11, parágrafo único da resolução. As atividades pedagógicas não presenciais poderão ainda ser utilizadas de forma integral ou parcial, tá? Nos casos de suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais ou de condições sanitárias locais que coloquem sanitárias locais de contágio que tragam riscos à segurança da comunidade escolar. Então, se houver um parecer ali do comitê sanitário local que não é para voltar, então o sistema de ensino está amparado para não ter o retorno, tá? Mas essa é a exceção, a regra é para que sim que se planeje aí o retorno
dessas atividades, inclusive para as crianças de creche. A questão do calendário escolar, de ponto facultativo, a Patrícia dizendo que se não cumprir os dias letivos e registrarem, sim, as mudanças no calendário escolar, elas podem ser feitas, tá, Patrícia? Então, precisou mexer ali num dia letivo, precisou acrescentar um ponto facultativo, é só proceder à alteração no calendário escolar. Até então, nós tínhamos essa necessidade de cumprir os 200 dias letivos. Então, se eu fizesse uma alteração, eu teria que automaticamente repor esse dia letivo para cumprir o mínimo de 200 dias. Mas agora, diante dessa publicação aí, dessa aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional na semana agora do dia 16 de setembro, que certamente será sancionado pelo presidente, nós não teremos aí essa necessidade dos 200 dias letivos. Então, se tiver um ponto facultativo e não necessariamente precisa repor esse dia, tá? Para cumprir os dias letivos. Se o sistema quiser repor esse dia, ok, mas tem essa autonomia, essa flexibilidade aí, essa liberdade para não fazer. As crianças com TDAH podem ter direito à escola sem ser híbrido. Ana Paula perguntando, eu falei aqui no finalzinho da nossa live sobre os alunos da educação especial. Tem sim essa autonomia, essa liberdade, desde que decidido em comum acordo com a escola e com as famílias. O que não pode acontecer, pessoal, as famílias desejarem o retorno e a escola impedir o retorno do aluno de educação especial. Isso não pode acontecer, não pode ser negado o acesso, tá, aos alunos da educação especial. Devem ser oportunizados os mesmos direitos que aos demais alunos. Obviamente deve haver esse diálogo em relação às possibilidades de um ou de outro aluno de cumprir os protocolos sanitários ou não, tá? A Maristela, que a resolução fala sobre a retenção de alunos, os pais que desejam que seu filho reprova, eles podem solicitar a reprovação, e eu tô vendo aqui uma pergunta do João Mendes também em relação a isso, tá? Que é em relação à reprovação, se ela pode acontecer. Ela pode sim, tá? Desde que o sistema de ensino, ele ofertou todas as atividades, ele disponibilizou as atividades para esse aluno, ele fez ali a busca ativa escolar, ele notificou as famílias, ele cumpriu com os seus deveres e ofertou o mínimo ali de atividades, esses alunos, eles têm que comprovar que fizeram o mínimo de atividades, ou seja, eles têm que comprovar que frequentaram ali aquelas horas letivas mínimas, tá? Então, quando a gente fala de reprova, a gente está falando ali do ensino fundamental e do ensino médio. A LDB, ela não foi alterada em relação aos 75% de frequência. Então, continua sendo obrigatório a presença, que nas atividades remotas são comprovadas por meio dos registros das atividades. É necessário essa comprovação de que o aluno fez ali pelo menos 75% das atividades que lhe foram disponibilizadas. Então, no ensino fundamental, como tem essa questão da avaliação, da reprova ou não, nós temos sim que exigir os 75% desse mínimo de atividades que foram disponibilizadas. Lembrando que no ensino fundamental e no ensino médio persiste o dever de ofertar o mínimo de 800 horas letivas, 800 horas de efetivo trabalho escolar. Ou seja, o aluno tem que cumprir ali 75% de frequência para ter a aprovação. Exceções, tá? A gente tem as exceções em relação aos critérios de avaliação, tá? Então, o aluno frequentou, ele tem os 75% de frequência, mas talvez ele não absorveu todo o conteúdo, tá? Ele não conseguiu, enfim, cumprir todos os objetivos de aprendizagem que foram propostos. Isso pode ser avaliado de outras formas pelo conselho de escola. Aí a gente cai naquelas regras normais que são previstas no regimento da escola. O aluno ele cumpriu a frequência, ele tem o mínimo de frequência, mas ele não atingiu os objetivos de aprendizagem, ele não conseguiu ali as notas nas avaliações. Cabe ali decidir, então, de acordo com as regras do regimento escolar.
tudo bem? Que pode ser, às vezes chega ali no final do ano, esse aluno vai para análise do conselho de escola para decidir se é o caso de aprovação ou retenção. E se for um aluno, por exemplo, que está ali no ciclo de alfabetização, no ciclo de progressão continuada, que não tem reprova por esse motivo, que não seja a frequência, ele vai poder ali recuperar as aprendizagens dentro daquele ciclo de alfabetização ou aquele ciclo que foi determinado, tudo bem, tá? Então, em relação à frequência, aprovação e reprovação, persiste aí para o ensino fundamental e o ensino médio as mesmas regras vigentes na LDB e também aquilo que foi previsto no regimento da escola. Pessoal, é isso. Aqui as minhas perguntas acabaram. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo, muito obrigada pela presença. Até a próxima.